A teoria do Big Bang e a teoria do universo estacionário, eles preveem consequências diferentes para o universo, né? E algumas dessas consequências, em princípio, elas poderiam ser testadas, né? Então, por exemplo, se o universo se criou, se originou há 10 ou 20 bilhões de anos atrás, hoje ele deveria ter uma radiação que seria a relíquia do universo, né? E esta ideia ela foi especulada durante bastante tempo. Apenas eu listo aqui alguns dos astrofísicos que imaginaram que poderiam calcular qual seria a temperatura do universo, a temperatura da radiação que foi emitida quando o universo era muito quente. E que, pelo fato do universo se expandir, essa radiação se esfriou e hoje teria uma temperatura muito baixa, né? Então, a primeira estimativa de que se tem notícia foi feita em 1946 por um sujeito chamado Dicke. Esse Dicke determinou que a temperatura seria menor do que 20 graus Kelvin. Em 1948, Gamow achou que a temperatura deveria ser da ordem de 50 graus Kelvin. Mas essa determinação ele fez assumindo o que era conhecido até então, que o universo teria 3 bilhões de anos, né? Então, isso é fácil entender porque essa discrepância era grande. Já em 48, Alfred Hermann determinaram que seria 5 graus. 2 anos depois, os mesmos autores acharam que devia ser talvez 28 graus, né? 53, Gamow voltou a estimar, obteve 7 graus, né? Em 1955, curiosamente, uma astrônoma francesa chamada Ledoux, ela mediu uma certa radiação na antena, e que hoje, na época, não se percebeu o que era isso, mas ela obteve uma temperatura de aproximadamente 3 mais ou menos 2 graus Kelvin. É uma medida, claro, que tinha bastante incerteza, né? Um erro de 2 em 3 faz com que a medida não seja lá muito confiável, né? Gamow fez uma terceira estimativa de 6 graus Kelvin. Em 57, um russo chamado Shmaunov também fez uma medida e obteve 4 mais ou menos 3 graus Kelvin, né? Finalmente, depois de uma nova estimativa de Dicke, de 1960, de 40 graus, em 1964, Penzias e Wilson fizeram uma medida inequívoca da radiação de fundo, que ficou sendo chamado radiação cósmica de fundo. Eles detectaram, através de uma antena muito grande, que havia uma radiação vinda de todas as direções do espaço. Na verdade, a razão de que eles fizeram isso é porque eles trabalhavam para a Bell Labs, que tinha interesse em achar a origem de interferências em comunicações radiofônicas, né? Então, a construção dessa antena tinha esse objetivo e acabaram descobrindo, então, que há uma radiação que eles mediram, da qual eles mediram a temperatura e encontraram 3 graus Kelvin. Esta descoberta dessa radiação foi imediatamente interpretada por 2 grupos, um soviético, Doroshkevich e Novikov, e um outro grupo americano, Dicke, Peebles, Roll e Wilkinson, né? Como sendo a relíquia do Big Bang. Tá. Isso é uma coisa, de fato, extremamente interessante, né? Quando uma teoria científica faz uma previsão e essa previsão é confirmada, isto é um ponto importante a favor da teoria. Tá certo? Então, isso foi um ponto importante a favor da teoria do Big Bang. É claro, os adeptos do modelo estacionário não se deram por vencidos
e fizeram uma série de argumentos, né, de que, na verdade, essa radiação de fundo seria o espalhamento da luz de galáxias extremamente distantes, que teriam sua luz espalhada por poeira no espaço, né? Mas o espectro esperado desse espalhamento não batia com o que era observado. O espectro que passou a ser observado é extremamente interessante. Ele é o que nós chamamos de um corpo negro perfeito. O espectro de um corpo negro, vocês vão estudar ainda em física moderna, né? É o espectro previsto pela teoria de Planck, e que um corpo negro que emite toda a energia que ele recebe, com uma temperatura de equilíbrio, vai emitir. Então, este espectro foi o espectro medido por um satélite chamado COBE, onde a curva verde representa a temperatura de 2,7 graus Kelvin, temperatura de corpo negro, e os sinais de mais aqui são as medidas realizadas por ele. Vocês vejam que é uma concordância perfeita, né? E essa concordância perfeita praticamente aniquilou a teoria do estado estacionário. E a partir daí, a radiação cósmica de fundo ficou sendo uma comprovação da teoria do Big Bang, né? Mais tarde, tentou-se medir quanto seriam as flutuações da temperatura deste corpo negro do universo, né? A radiação cósmica de fundo ela vem basicamente de todas as direções com a mesma temperatura. Mas a mesma temperatura, até que nível? Havia previsões teóricas de que deveria haver alguma flutuação. Por exemplo, uma flutuação de uma parte em 100 mil. Ora, uma parte em 100 mil é algo extremamente pequena, né? Seria, digamos, uma variação de 1 centímetro em 1 quilômetro. Isso seria uma variação de 1 em 100 mil. Então, havia teorias que imaginavam, que previam que a variação de temperatura devia ser esse valor. Então, se procurou isso durante muito tempo e, finalmente, o satélite COBE determinou o mapa mundi da radiação de fundo, onde tem regiões mais quentes e regiões mais frias, né? E essa, então, é a imagem que nós temos de todo o universo, em todas as direções, né? É o mapa mundi na radiação cósmica de fundo. E esses fótons que você está chegando agora vieram da onde? Esta é uma questão importante. Esta radiação cósmica de fundo, os fótons que você detecta hoje, vieram da onde? Bom, a explicação é relativamente simples. Logo após o Big Bang, o universo era muito denso e muito quente. Um universo muito denso e muito quente emitia muitos fótons, mas esses fótons tinham um livre caminho médio muito pequeno. Eles eram emitidos e logo eram absorvidos, porque o universo era muito denso. Mas à medida que o universo se expande, a densidade do universo vai diminuindo com o tempo. E o livre caminho médio dos fótons vai aumentando com o tempo. E vai chegar um ponto em que o livre caminho médio de um fóton emitido torna-se maior do que o universo. E quando isso acontece, ele não será nunca mais absorvido. Esse fóton passa a viajar pelo universo, né? Esses são os fótons que nós estamos observando hoje. Esses fótons que foram emitidos pelo universo no momento em que ele se tornou transparente. Quando que isso ocorreu? Isso ocorreu quando o universo tinha cerca de 380 mil anos de idade e uma temperatura de cerca de 3.000 graus Kelvin. Quando o universo chegou nesse momento, os fótons emitidos passaram a não mais serem absorvidos pela matéria.
E, portanto, o livre caminho médio passou a ser maior do que o universo. E esses fótons você pode observar hoje. E isso é uma coisa muito interessante, porque ao estudar esses fótons e ao fazer esta fotografia, você está fotografando, literalmente, fazendo uma fotografia, uma imagem dos fótons, né, que foram emitidos quando o universo tinha 380 mil anos. Nesta época não havia galáxias, não havia estrelas, havia simplesmente um universo denso e quente, né? Depois disto, os fótons não mais sendo absorvidos, o universo pôde resfriar mais rapidamente e os átomos se recombinarem e convergirem para regiões mais e mais densas e formarem estrelas e formarem galáxias e assim por diante. Antes disso, isso não era possível, porque o universo era denso demais e homogêneo demais. Tá certo? Então, a descoberta dessas flutuações feitas pelo satélite COBE foi algo extremamente importante, porque o tamanho dessas flutuações passou a ser uma medida importante e adicional aos testes cosmológicos que puderam ser feitos a partir de então, né? Claro, a partir daí, então, com o satélite COBE conseguiu-se uma certa resolução, uma certa nitidez, né? Passou-se a construir outros satélites para aumentar essa nitidez, né? E os satélites seguintes, o WMAP e o Planck, conseguiram fazer isso. O WMAP, por exemplo, produziu esta imagem aqui, que é muito conhecida, né? Onde você vê as flutuações de temperatura mais alta em vermelho e amarelo e as temperaturas mais baixas em azul e preto, né? Essas são as flutuações, então, medidas pelo satélite WMAP. E o WMAP, então, determinou que a temperatura dessa radiação é de 2,72548 graus Kelvin, mais ou menos 0,00057 graus Kelvin. Isso é uma medida incrivelmente precisa. Dizem que é a temperatura mais precisa de um corpo negro que já se mediu em qualquer circunstância. A medida da radiação de fundo é a mais precisa de todas. Tá certo? Nós conhecemos hoje a temperatura da radiação de fundo com 5 algarismos significativos, né? Aqui estão 6, mas o erro está aqui no 5 e não no 7, né? Então, este foi o mapa produzido pelo satélite WMAP após 9 anos de medidas, 9 anos de observação. E em março de 2013 foi feita a divulgação da primeira imagem de um novo satélite, chamado satélite Planck, né? E que produziu, então, esta imagem aqui, que, como vocês podem observar, é muito mais nítida, tem muito mais resolução espacial, né? E, portanto, ela é útil para derivar quantidades cosmológicas com uma precisão muito maior do que os satélites anteriores, né? E essas medidas são fundamentais para a gente ter um conhecimento exato e preciso do nosso universo, da sua origem, da sua idade, da matéria escura e assim por diante, né? Bom, então, a detecção da radiação cósmica de fundo, como então é chamada essa relíquia, radiação relíquia do Big Bang, ela foi um fator determinante para convencer a comunidade científica de que a teoria do Big Bang é a teoria correta. Mas
existe um segundo teste cosmológico extremamente importante. E esse segundo teste cosmológico diz o seguinte: quando o universo surgiu, formaram-se prótons, nêutrons, elétrons, né, que, ao se expandirem e ao passar do tempo, permitiram que os nêutrons passassem a decair. E os nêutrons, se decaindo, se transformam em prótons, elétrons e neutrinos. Né? Mas o universo, nesta época, era suficientemente denso para que nêutrons e prótons colidissem e formassem deutério, para que então, prótons mais nêutrons formassem deutério, e que deutério mais próton formassem hélio 3, e que dois deutérios pudessem formar também hélio 3, né? E, finalmente, um trítio formado a partir de dois deutérios, mais um deutério pudesse formar, então, hélio 4. Hélio 4 é um elemento altamente estável. E uma teoria relativamente simples mostra que, durante o processo do Big Bang, cerca de 75% da massa deveria permanecer como hidrogênio, prótons e elétrons. E 25% da massa deveria ficar sob forma de hélio 4. Claro, sobrariam alguns resquícios ainda de deutério, de lítio, de berílio e assim por diante, mas em quantidades ínfimas. Essencialmente, são resquícios desses elementos, né? Essencialmente, o grosso dos elementos químicos que se formaram no Big Bang foram o hidrogênio, 75%, e o hélio, 25%. Isso é o que diz a teoria. Cálculos simples mostram isso, né? Quando isso teria ocorrido? Isto essencialmente ocorreu quando o universo tinha cerca de 3 minutos de idade, né? Até 3 minutos se formou rapidamente hélio. Depois disso, deixou de se formar hélio. Por que deixou de se formar hélio? Porque os nêutrons decaíram e deixaram de existir. A meia-vida de um nêutron é de 13 minutos. Né? Então, o universo passou a ser mais diluído e com menos abundância de nêutrons e incapaz de formar novos elementos de hélio. Então, a quantidade de hélio foi essencialmente determinada quando o universo tinha 3 minutos de idade. Aqui nós temos 10 segundos, 100 segundos, 1000 segundos. Quando tinha 3 minutos, basicamente, se consolidou a quantidade de hélio que se formou durante o Big Bang.